e as últimas chuvas. Amém? Quantos acreditam nessa promessa do Senhor Jesus? É para hoje também, na nossa vida. Amém? Então vamos adorar o Senhor nesta manhã. Aleluia. Te amamos, Senhor. Queremos entregar a Ti o nosso culto, a nossa adoração. Tu és bendito, Senhor. Tu és bendito, Tu és adorado. De geração a geração. A Tua palavra é assim como a voz
Ainda de pé, vamos abrir em Joel, capítulo 2. Verso de número 18, que fala sobre a compaixão de Deus. E diz assim: então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhe envio o cereal, o vinho e o azeite. E vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês, e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não tenha medo, ó terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenha medo, animais selvagens, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque as árvores darão seus frutos, e as figueiras e as videiras produzirão com vigor. Filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, o migrador, o devorador e o destruidor, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que faz maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será envergonhado. Vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. Amém? Vamos, bote a tua Bíblia na cadeira e vamos aplaudir a Ele novamente. Obrigado, meu Deus. Vem, Espírito Santo, irrompe e vem nessa manhã com a tua presença, em nome de Jesus. Poder se sentar. A gente pede o Espírito Santo, e eu falei, mas agora eu quero ler, Senhor, e eu não conseguia ler pela presença do Espírito Santo. Na verdade, Ele vem na hora que Ele quer e se manifesta na forma que Ele quer.
Mas esse capítulo de número 2 de Joel, desde o seu início, que começou na nossa jornada bíblica de ontem, o capítulo 2, e finda hoje, a nação estava prestes a ser destruída, porque eles estavam desobedecendo a Deus desenfreadamente. A nação estava debaixo de uma arrogância, de uma dureza de coração muito grande. O povo havia perdido o foco. O povo havia perdido a visão em Deus. E eles estavam buscando coisas frívolas, passageiras, mundanas, imorais, e até mesmo insultavam a santidade de Deus com tudo isso. Deus estava irado. No capítulo 1 ainda fala que o Senhor liberou várias espécies de gafanhotos. Então, Deus levanta o profeta Joel para alertar o povo da sua eminente destruição. Caso não se convertessem do seu mau caminho, aquela destruição que já estava acontecendo seria pouco com aquela que ainda viria. Por isso, o Senhor, Ele deseja que nós rasguemos o nosso coração. Diz isso no capítulo 1, verso 13. Rasguem o coração e não as suas roupas, e não as suas vestes. O povo estava muito preocupado com o exterior, mas era o coração, era no coração de cada indivíduo, era no coração, primeiro individualmente, em cada cidadão de Israel, e depois coletivamente, mas tudo começa no nosso interior. A mudança precisa acontecer por dentro, pois não era uma mudança externa que Deus procurava. Deus não estava preocupado com o exterior, tanto é que veio uma seca muito grande, veio gafanhotos, veio uma fome, veio uma nação invasora. Isso é, a nação estava debaixo de uma destruição generalizada, mas mesmo assim, o povo ainda mantinha o seu coração duro, mas algo deveria vir de dentro, para que houvesse a mudança que Deus desejava fazer. Um quebrantamento que viesse do interior. Então, o pecado que traz até mesmo esse prazer momentâneo e passageiro, ilusório, mas as suas consequências são terríveis. E uma dessas consequências é o sentimento de culpa que acaba corroendo a nossa vida por dentro. Porque não há nenhum que é chamado segundo o nome do Senhor, que verdadeiramente se converteu por uma ação do Espírito Santo, que não se entristeça quando erra e falha com Deus. Então, o pecado, ele traz várias consequências. Ele trouxe várias espécies de gafanhotos sobre a nação. Mas a pior consequência é essa, que nós passamos a julgar a nossa vida como se não tivesse jeito. A gente começa a abraçar algumas ideias, algumas conclusões que não nasceram no coração de Deus. E a gente chega à conclusão que a minha vida não tem jeito. Mas Deus não disse isso. Deus não disse isso. E se isso não for retirado, esse sentimento de culpa, não for
retirado do nosso interior e arrancado logo, esse sentimento de culpa começa a gerar feridas espirituais, começa a gerar mágoas. Nós passamos a entender que Deus está nos rejeitando, que Deus está nos lançando fora da sua presença. Não é isso. É justamente uma incredulidade que toma conta do nosso coração e nós passamos a agir, ao invés de fé, nós passamos a duvidar. Será que a minha vida tem jeito? Será que a vida do meu filho tem jeito? Será que a vida da minha filha tem jeito? Do meu marido, da minha esposa, do meu casamento, da minha família? Será que a nação tem jeito? Passamos a duvidar de tudo, e tudo vem do pecado. E esse sentimento de culpa traz essa enfermidade na nossa alma. Então, como diz as Escrituras, que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o que significa isso? E que esse verso tem a ver com essa passagem? É que no verso 18, eu não sei se você percebeu, uma mudança começou a acontecer. Aqui no título que diz a compaixão de Deus, o verso 18, então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Isso é, Deus começou a se alegrar, porque aqui nesse capítulo 2, uma mudança começou a acontecer com o povo. O povo começou a se quebrantar, o povo começou a rasgar o seu coração perante Deus, o povo começou a descer e pedir misericórdia ao Senhor. E Deus, Ele se mostra entusiasmado novamente. E agora, aqui a partir desse verso de número 18, Deus, Ele se mostra contente, feliz, alegre. Por quê? Porque uma mudança começou a acontecer por dentro e não por fora. A mudança que Deus queria que acontecesse tinha que começar com o coração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender e se desviar, ou melhor, e se voltar para os meus caminhos, se desviar dos seus próprios caminhos, largar o seu caminho humano e se voltar para Deus. Amados, Deus, Ele se alegra. Ele se alegra. Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. E nós estamos entendendo por quê. Porque Deus está nos pedindo a fazer festas. Já começou no mês passado, e aqui havia um gozo, uma alegria no nosso coração, algo tão simples. E por que havia gozo no nosso coração? Porque Deus está feliz com a nossa iniciativa. Deus está contemplando o nosso coração. E esse mês, mais uma festa, a festa das primeiras chuvas, a festa da primavera. Geralmente a primavera lá na Palestina acontecia justamente em setembro e em outubro. As primeiras chuvas, onde começavam a regar a terra, caíam justamente em setembro e em outubro. E é o que Deus está falando conosco. As primeiras chuvas estão chegando. A minha presença está chegando. Amados, o povo voltou novamente a lutar contra o pecado, a abandonar aquilo que não agradava a Deus. Eles começaram a se converter do seu mau caminho. E a partir desse verso de número 18, não havia mais luto, não havia mais choro, destruição. O pecado foi retirado.
havia voltado a alegria, a celebração, a vitória de Deus estava voltando novamente para a terra de Israel. A mudança que Deus está procurando no seu povo aconteceu. E o Senhor, Ele fez várias promessas. E vários resultados aconteceram através desse quebrantamento. O primeiro resultado se encontra aqui, eu vou começar por esse verso de número 25. Olha o resultado daquele quebrantamento. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Levante a sua cabeça. Muitas perdas aconteceram. Muito daquilo que Deus havia dado para o povo foi roubado, foi destruído. Mas Deus alegrou novamente o coração do povo, dizendo: restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Ao longo desses anos, quantas pérolas espirituais, quantas dádivas de Deus nós também perdemos. Lembra como você era uma pessoa em chamas para Deus? Lembra quando você era uma pessoa que tinha prazer de falar do plano da salvação do Senhor? Lembra? Eu lembro de dias ao qual eu saía pela Praça Tiradentes. No momento do meu horário de almoço, eu doava o meu almoço para ir para a Praça Tiradentes e pedia: Senhor, me mostra alguém aqui nessa praça ao qual eu preciso falar do teu amor. E andava na praça, orando. Daqui a pouco eu via um homem sentado, de cabeça baixa, e Deus fala: senta lá do lado dele. E eu começava a falar para ele do amor de Deus. Aquele homem olhava de início com indiferença para mim, mas o Espírito Santo ia quebrantando. Daqui a pouco, não somente aquele homem, mas várias pessoas começavam a chorar. Por quê? Porque do meu interior fluía um rio de água viva. Nós precisamos dessa restituição novamente. Nós precisamos ser essa igreja transbordante da presença do Espírito Santo, onde nós falamos, ou até apertamos a mão, ou num simples abraço, as pessoas ficam maravilhadas e cheias da presença de Deus. Você quer essa restituição novamente? Eu desejo também isso, e Deus vai fazer novamente. Ele está nos anunciando, porque quando acertamos a nossa vida com Deus, os resultados começam a acontecer. O segundo resultado está aqui no verso de número 19. O Senhor respondeu ao seu povo: e eis que lhe envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Isso é, a pior coisa é quando você tem bens, você tem riquezas, mas você não se sente satisfeito com nada que você tem, porque somente Cristo satisfaz. Quantas pessoas até não têm grandes valores, não têm grandes imóveis, não têm grandes riquezas, mas por ter a presença de Deus na vida delas, são pessoas satisfeitas, são pessoas que têm alegria no seu interior, são gratas a Deus, e essa gratidão, essa satisfação vem do Espírito Santo. Quantos estão enfrentando depressão em nossos dias? Quantos estão debaixo de uma angústia que não passa? Quantos estão debaixo de um aperto, de uma aflição? E olha, são pessoas abastadas financeiramente, são pessoas que têm tudo,
e poderiam estar agradecendo a Deus por tudo, mas não há satisfação, porque somente Cristo satisfaz. E além da satisfação que há aqui nesse versículo, como uma promessa, como um resultado do quebrantamento do povo, Deus ainda disse: olha, eu lhes envio trigo, isso é, cereal, eu lhes envio o vinho, eu lhes envio o azeite, isso é, não vai faltar nada, não vai faltar nada. Nós vamos ter para dar para as pessoas, você vai ter para abençoar a vida de muitas pessoas, porque vai sobejar, vai sobejar. No verso 20 também, olha mais um resultado. Verso 20 também diz: mas o invasor que vem do norte, eu o removerei para longe de vocês e o lançarei para uma terra seca e deserta. Amados, quando Deus começa a agir, não tem demônio que fique de pé, não tem gafanhoto que continue comendo aquilo ao qual comia com facilidade. Veja o que está acontecendo com a nossa nação. Isso não vem do presidente Bolsonaro, mas ele foi colocado por Deus lá. Mas isso vem da parte de Deus. O plano já estava armado, a nação já estava sendo saqueada. Os gafanhotos estavam empobrecendo a nossa nação, as portas estavam se fechando contra as famílias, contra a igreja. Não tínhamos mais liberdade, nem mesmo espiritual nessa nação. Havia uma cartilha totalmente maligna sendo implantada. O Ministério da Educação foi saqueado. Os artistas sendo financiados com milhões, milhões e milhões de dinheiro. Petrolão, dinheiro para propina, para comprar a Câmara dos Deputados, os senadores. O Supremo Tribunal Federal sendo aparelhado para trabalhar a favor de uma ideologia. Estava tudo nas mãos do inimigo. Mas quando Deus diz basta, larga e entrega, porque essa nação, eu vou salvar essa nação. É isso que está acontecendo com o Brasil. Deus está se levantando, porque aqui é uma terra do avivamento. É uma terra do avivamento, porque Deus quer fazer, e Deus está dando ordem. Tanto é que os nossos opositores não conseguem entender. A imprensa partidária também não consegue entender. Eles não conseguem mais convencer ninguém. Tudo que eles fazem dá errado. E dia 7 de setembro, irmãos, eu chorava em casa, porque a nossa igreja, eu não sei se você lembra, ela nasceu dia 7 de setembro. Quando eu ainda estava em casa, adoentado. E a minha esposa no hospital, quase 30 dias com meu filho à morte. E eu perguntei a Deus: Senhor, para que eu sou pastor? Olha só a nossa dúvida, né? A nossa incredulidade. É para isso, Senhor? O meu filho morrendo, eu em casa adoentado, e ali barbudo, porque estava com cachumba, a garganta estava olhando para a televisão desanimado. Dia 7 de setembro, o desfile. E 7 de setembro agora só fazia chorar. Ontem eu botei o vídeo novamente para ver aquele exército desfilando. E eu em casa, lembra que Deus disse: está vendo o tamanho desse exército? É a quantidade de anjos que eu vou enviar para aquele lugar.
Aquele lugar está disponível. Olha, amados, do nada, quando Deus dá uma ordem, amados, os anjos, eles precisam cumprir a ordem de Deus. Deus, Ele liberou o livramento para esse lugar. E esses anjos estão aqui acampados ao nosso redor. Dia 7 de setembro de 1996 foi quando eu recebi essa palavra. E em novembro a nossa igreja estava sendo inaugurada. Olha, em setembro, e Deus disse: o lugar está disponível e você vai para lá. E do nada, o filho melhorou, Rosângela voltou com ele para casa, eu também melhorei. Daqui a pouco veio uma notícia: olha, tem um imóvel ali que era de uma igreja, está vazio, está alugando, e tudo se fez novo como nós conhecemos. Verso de número 23, mais um resultado. Diz aqui: os filhos de Sião, alegrem-se, exultem no Senhor o seu Deus, porque Ele lhes dará a chuva em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas. O Espírito Santo é como uma chuva. Bata a palma assim comigo, devagar. Olha o barulho da chuva caindo no chão. Olha o barulho da chuva. Vamos aumentar as palmas. E vai chover mais. E mais. E mais. E mais. Mais rápido as palmas. Mais chuva, Senhor. Olha, nós já sentimos o cheiro da chuva chegando. A chuva está vindo. As primeiras chuvas e as últimas chuvas estão sendo liberadas pelo Senhor, porque Deus quer fazer. E por fim, queridos, verso de número 27: vocês saberão que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que não há outro, e nunca mais o meu povo será envergonhado. O verso 27 fala da bênção da presença de Deus. Não há maior riqueza na nossa vida do que a presença de Deus. E o Senhor está presente. E quando Ele está presente, a gente não precisa falar nada. A gente reconhece quando um ambiente é diferente. Às vezes há um silêncio e a gente entra em certos ambientes e tem algo diferente lá, que mexe com o nosso coração. E a gente percebe que Deus está naquele lugar e a gente não sabia. Quando uma igreja ela é cheia da presença de Deus, não precisa nem de pregação, amados. As pessoas já entram chorando e confessando os seus pecados. Nos avivamentos anteriores acontecia isso. O pregador não precisava nem mesmo pregar, mas a presença do Espírito Santo era tão grande que as pessoas já antes do culto choravam, antes do culto confessavam os seus pecados. O que é isso? É a presença de Deus. Então vamos orar. Vamos buscar essa presença, vamos ficar de pé, vamos em nome de Jesus buscar essa mudança que Deus tanto procura e que aconteceu. A mudança tem que acontecer no nosso coração primeiro, no nosso interior primeiro. Primeiro precisa acontecer algo no interior de cada indivíduo, para depois
Deus trazer o resultado da restituição. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Márcio, suba aqui, Carlos também. Venha, Carmen, venha também aqui, vocês três aqui, vamos orar, vocês vão me ajudar em oração, e nós vamos aqui nos humilhar perante o Senhor, rasgando o nosso coração, e pedindo a Ele que mude algo dentro, porque o capítulo de número 2, a partir do verso de número 18, diz que a mudança começou por dentro. E aí Deus ficou feliz. Deus ficou feliz com aquela mudança. E Ele começou a trazer esses resultados que nós hoje falamos. Vamos orar, vamos nos humilhar. Aleluia. Pode começar. Deus, nós te louvamos nessa manhã porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Ó Deus, assim como naquele tempo, ó Deus, onde o povo tinha um coração duro, onde aquele povo rejeitava o Senhor, aquele povo, Senhor, Deus, manchava a Tua própria santidade, mas, ó Deus, Tu ainda assim amou, ó Deus, com grande amor aquele povo, ainda assim o Senhor teve misericórdia, ainda assim o Senhor se compadeceu, enviou um quebrantamento, começando pelas autoridades, para que orassem, para que buscassem, para que levassem o povo novamente a clamar, e assim aquela chuva de bênçãos alcançou aquela terra seca, aqueles corações duros, e começou a produzir vida, e vida em abundância. Senhor, assim também acontece hoje conosco. Estávamos, ó Deus, e vivemos um tempo de sequidão, mas o Teu amor continua a repousar sobre toda a humanidade, e o Senhor tem levantado pastores, o Senhor tem levantado homens, mulheres, para orar, para clamar, para levar a nação, para levar o povo a buscar a presença do Espírito Santo. E o que percebemos nesses dias, o que percebemos nessa manhã, é que verdadeiramente, Senhor, Tu estás no meio do Teu povo, o Senhor está conosco, o Senhor está aqui, a Tua presença é real, ó Deus, o Senhor está tabernaculando, habitando no meio do povo. Nós queremos Te louvar nessa manhã, porque verdadeiramente Cristo habitou entre nós, Jesus se fez homem, habitou entre nós, pisou esta terra e liberou uma chuva, liberou a presença do Espírito Santo, e é esse avivamento, é essa presença poderosa que nós, Senhor, nos alegramos nessa manhã. É esse Santo Espírito que nos faz levantar, que nos faz caminhar, que nos faz crer que há esperança para aquele que crê em Cristo Jesus. Ah, Senhor, essa nação voltará a sorrir, essa nação voltará, porque a Tua palavra diz: restituirei, restituirei, e nós cremos nessa palavra, nós cremos no poder da restituição. Senhor, isso alcançará a nação, mas alcançará as famílias, alcançará individualmente, alcançará casamentos, alcançará aquele que invocar, aquele que clamar e aquele que se derramar na presença do Senhor. Então receba o nosso louvor, receba, Senhor, as nossas orações, receba, Senhor, os nossos corações quebrantados diante da Tua presença, e desde já Te agradecemos. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, ao Senhor todo louvor nessa manhã e para todos sempre. Amém. Aleluia. Senhor, quando o Senhor quer mudar, o Senhor traz mudança. Mas, Senhor, nesta manhã é uma manhã de mudança, mas é uma manhã de humilhação, porque aquele que se humilha reconhece quem Tu és. Tu és Deus, Tu és soberano. O Senhor não precisa de ninguém,
Senhor, nós oramos pela nossa nação. Havia uma articulação, havia um plano demoníaco, mas nesta manhã, a poder do sangue de Jesus, nós profetizamos ordem e progresso na nossa nação. Que venha o avivamento no Brasil, que venha essa chuva no Brasil, que venha esse avivamento, porque, Senhor, Tu és o Deus que tem compaixão. O Senhor teve compaixão do povo. No momento, Senhor, que não havia mais chuva, havia sequidão, os celeiros tinham acabado, Senhor, mas a Tua palavra diz que o Senhor estava no meio. Nesta manhã, o Senhor está no nosso meio, trazendo restituição, Senhor. E nessa manhã também, Senhor, nós queremos profetizar sobre as famílias, queremos profetizar sobre os jovens, queremos profetizar pelos velhos. Essa é a Tua palavra, essa é a Tua palavra. Os jovens profetizarão, os velhos terão visão. Nessa manhã nós declaramos, Senhor, a Tua bênção. Senhor, venha essa chuva, essa última chuva, venha essa última chuva, venha o avivamento, venha, Senhor, encha a nossa vida, encha a nossa vida, batiza com o Espírito Santo nessa manhã, batiza nessa manhã com o Espírito Santo, batiza nessa manhã com novos dons, novos talentos, batiza nessa manhã. Nós cremos, vem nesta manhã, no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. O batizador está aqui, ele batiza com fogo. Oh, fogo santo de Deus. Oh, Senhor, nos separa para essa obra, nos enche da Tua graça. Orei dela, vem, araia. Oh, nós estamos aqui, Senhor, temos sede de Ti, temos fome de Ti, não queremos sair desse lugar os mesmos, queremos ouvir o barulho da chuva, queremos ouvir. Olha, Senhor, ainda que seja uma pequena nuvem, o aguaceiro virá, a chuva serôdia, a chuva abundante, o deserto se encherá, haverá trigo, haverá a palavra revelada, haverá azeite, o vinho novo, porque o Senhor está no nosso meio. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor. Senhor, receba a nossa adoração essa manhã. A esperança para a árvore cortada, aquele que não sonhava, aquele que não esperava, esse tempo vai chegar, a angústia vai dar lugar, não poderá impedir o vento do Espírito de soprar. A igreja será equipada, a igreja está recebendo equipamento, nova armadura para guerrear as guerras do Senhor. A irmã Lourdes me procurou domingo passado, quando eu expliquei o significado da festa primavera,
que na verdade só estaremos aqui apontando para as primeiras chuvas, que é a descida do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. E ela falou: pastor, os meus 2 ouvidos estavam tampados e eu iria para o otorrino, porque eu não estava ouvindo nada. Mas quando o senhor disse primeiras chuvas, me deu um estalo e eu fiquei curada, pastor. Então se prepare, irmãos, sinais, prodígios, milagres acontecerão no nosso meio, e que aconteça já hoje, agora, por que não? Eu libero sobre a tua vida um milagre do Senhor, aquilo que só Ele pode fazer. Receba isso da parte de Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Poder se sentar.